que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, é o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Estes ensinamentos são conhecidos como Sermão da Montanha porque Jesus tinha o hábito de ensinar no monte, onde havia mais espaço. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. Podemos encontrar o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir ao monte para ensiná-los. Jesus começou seu sermão com as famosas bem-aventuranças. O que significa bem-aventurado? O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são um conjunto de bênçãos que Jesus declarou para certos tipos de pessoas. Com essas bênçãos, Jesus inverteu muitos valores comuns, dando honra aos pobres, aos que choram, aos humildes e aos perseguidos. As bem-aventuranças mostram as atitudes que agradam a Deus e que trazem bênção. Bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Em Mateus 5, Jesus começou seu famoso sermão da montanha abençoando os pobres de espírito. Jesus disse que os pobres de espírito são abençoados porque o reino dos céus lhe pertence. Ser pobre de espírito significa reconhecer suas próprias falhas e sua dependência total de Deus. Aqueles que se sentem satisfeitos, fortes e acham que podem viver bem sozinhos e não procuram a Deus. Apenas quando uma pessoa reconhece sua própria pobreza é que se vira para Jesus e se arrepende, é que encontrará essa salvação. Somente quem está em Jesus pode entrar no reino dos céus. É por isso que o reino pertence aos pobres de espírito. Mas o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer sua dependência total de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa de mais de Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Em uma de suas pregações mais famosas, Jesus disse que os pobres de espírito são bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz ou abençoado. A bênção que os pobres de espírito receberão é o reino dos céus. Jesus virou nossos valores do avesso. Muitas pessoas querem ser ricas e autossuficientes, sem depender de ninguém. Mas Jesus disse que o verdadeiro abençoado é o pobre de espírito. Somente quem encontra segurança em Deus receberá o reino dos céus. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre, como diz no Salmo 40:17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele, não há vida. Seu sustento e sua segurança não dependem apenas de seu esforço. Você precisa de Deus. Ser pobre de espírito não significa rejeitar toda a riqueza nem viver na miséria. Ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Ser pobre de espírito também não significa se odiar, nem desprezar tudo que você é. Ser pobre de espírito é entender que tudo que você alcançar vem de Deus e depende inteiramente dele. A glória pertence a Deus, não a você. Jesus também falou em Mateus 5:4: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. As pessoas que choram são bem-aventuradas, porque serão consoladas. Jesus é o nosso Consolador, o único que pode dar conforto verdadeiro. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento pelos pecados e mudança de vida. Na sua carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 7, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo descreve que agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristecem como Deus desejava
e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Deus consola esse tipo de tristeza com seu perdão. Toda tristeza que vem do sofrimento e da injustiça será consolada por Deus quando os salvos chegarem aos céus. No próximo áudio estarei trazendo sobre bem-aventurados humildes e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que Deus abençoe sua vida.